Olá, sou o chefe Salvador. Estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto muito interessante. Hoje nós iremos falar sobre azeite de oliva. Então, é um assunto super interessante. Claro, eu não sou um expert em azeite de oliva. Hoje em dia, o azeite de oliva é considerado igual a um vinho. Por quê? Porque existem vários tipos de azeite de oliva, cada um deles tem um sabor diferente, existem cores, aromas diferentes e principalmente azeite que agrada a cada tipo de paladar. Então, para reconhecer os melhores azeites, é preciso entender um pouco da sua manufatura. Não é à toa que existem hoje pessoas que são praticamente sommelier no ramo de azeite de oliva, são grandes estudiosos e entendedores de azeite de oliva. Da mesma forma que o vinho, alguns tipos de azeite são mais nobres, bem mais nobres que outros. Mas uma coisa é certa, são todos eles extremamente saudáveis. As principais diferenças entre eles estão digamos assim, na variedade da azeitona, nas condições climáticas, principalmente, no tipo de solo e na maneira de extração, no tempo entre a colheita e a produção e, obviamente, principalmente da acidez. Agora, quando a gente fala condições climáticas, fala-se por quê? Porque tem condições climáticas que são excelentes, principalmente quando se fala em condições climáticas na beira do mar. Tem oliveiras que estão viradas para a beira do mar, que são incríveis, têm uma qualidade fantástica, e, obviamente, isso diferencia o aroma final, digamos, com relação ao produto. Claro que eu não sou nenhum grande expert, eu gosto de ler, gosto de estudar, sou um consumidor, eu aprendi aos poucos a conhecer as variedades. Digamos que assim, o solo italiano e a Espanha são terras fantásticas com relação à produção de azeite de oliva. A Itália, a Espanha e a Grécia são os maiores produtores de azeite de oliva do mundo e tem um produto assim fantástico e apelido. A qualidade do azeite depende muito da combinação de todos os itens que eu falei anteriormente. Então, produzir um bom azeite é uma arte, né? É uma arte que são poucos artesãos, inclusive, no mundo, sabem fazer da maneira correta. Até hoje existe a extração manual, que é uma coisa assim fantástica, incrível, é um trabalho detalhado, onde a azeitona é escolhida a dedo, aonde cada azeitona é direcionada para um tipo de produção, para um tipo de prensa, é uma coisa fantástica, fantástica mesmo. É um estudo que existe em cima disso, digamos que é exatamente igual à uva. Né? Quando se planta uva, se tem uma colheita, a colheita tem toda uma série de direcionamentos, a uva tem uma específica escolha e a azeitona é a mesma coisa. Se diz que os espanhóis são provavelmente os que mais dominam a técnica de cultivo de oliveira e da produção do azeite, disparado. Eles realmente, os italianos são, junto com os espanhóis, praticamente os mais antigos produtores, e junto com os gregos, os mais antigos produtores de azeite de oliva do mundo. Os espanhóis são talvez os que mais realmente, digamos, dominam essas técnicas. Eu conheço mais os azeites de olivas italianos, obviamente domino mais eles porque eu sou italiano, eu sempre conheci isso, eu gosto muito do azeite de oliva italiano. Agora, os azeites de oliva espanhóis são fantásticos, por quê? Porque eles também têm essa mesma característica, têm a possibilidade de ter o azeite na beira do mar, onde tem essas oliveiras que pegam toda a maresia, então tem um tom totalmente diferente do tom das oliveiras que vêm do lado da montanha. As técnicas dominantes desses dois países são realmente altas. Agora, tem anos que se escolhe o azeite de oliva espanhol como mais genuíno e de inigualável sabor. Tem anos que, vice-versa, se escolhe o azeite italiano como o mais maravilhoso, com a melhor acidez, aquelas coisas todas. Agora, como funciona a produção do azeite? A produção do azeite começa com a seleção das azeitonas, que devem ser extremamente firmes e, por incrível que se pareça, a azeitona ela não pode ter um machucado. É impressionante. Ela tem que estar perfeita. A azeitona não pode estar machucada. Não pode ter nenhum tipo de arranhão, nenhum tipo de pancadinha, porque realmente a coisa não fica perfeita na hora da produção final. Não adianta dominar a técnica de produção de fazer um bom azeite, isso é também não fazer a extração de uma fruta imperfeita.
porque isso resulta, no final, numa qualidade inferior. Ou seja, se ela está machucada, o que acontece? Ela está mais fermentada num ponto. Então, esse ponto da azeitona que está mais fermentado, se você, obviamente, multiplica por várias azeitonas, pode criar um empecilho que realmente gera uma baixa qualificação no próprio azeite. Agora, como é que funciona? Depois de muito bem escolhidas elas, as azeitonas vão para um frantóio. O frantóio é uma espécie de tanque. Aí os frutos, que são polpa e semente, são prensados. Aí depois disso, depois da prensa, faz o seguinte, chama-se espaladagem, que nada mais nada menos é uma lenta mistura das polpas e da sua transformação em uma pasta homogênea. Por quê? Porque aquilo tudo, depois de ser prensado, aí é prensado com pedra, antigamente se fazia com prensa com pedra, é uma prensa muito intensa, muito forte. Então, quando você prensa o caroço junto com a carne. Isso se transforma numa pasta. Isso faz com que libere a maior quantidade de azeite. O azeite não se encontra somente na carne, mas se encontra principalmente no caroço. Inclusive, a azeitona para azeite não é a azeitona que a gente consome, que a gente procura a azeitona grande, desse tamanho, super carnuda, com um carocinho desse tamanho. Não, vice-versa. As azeitonas consumidas pela gente são aquelas... As azeitonas usadas para o azeite são aquelas azeitonas com um caroço graúdo e uma quantidade de carne existente que não é aquela carne comestível. Agora, por último, a extração por prensagem ou também por centrifugação. Esse é um modo de produção de um azeite natural sem nenhum tipo de processo químico. O grande segredo da produção de um azeite realmente de alta qualidade é que não exista nenhum tipo de processo químico de refino. Ou seja, ele é prensado totalmente naturalmente, depois é centrifugado e depois é filtrado. Isso é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa, inclusive, que demora. Para vocês terem uma ideia, inclusive, para se extrair 1 litro de azeite de oliva, necessita-se ter, no mínimo, 5 quilos de azeitonas. Ou seja, é um trabalho danado, porque é realmente a filtragem, a centrifugagem dele, que faz com que se extraia todo o suco delas, faz com que realmente se receba no máximo, não é assim, no mínimo tanto quanto. Não, é no máximo 1 litro de azeite. Por isso que azeite de oliva, inclusive, tem um certo custo. Custa um pouquinho mais do que se poderia pensar normalmente, porque as pessoas estão acostumadas a usar óleo de soja, óleo vegetal, que é, digamos assim, o óleo de soja, principalmente, é um óleo extremamente manipulado quimicamente. Todos os óleos vegetais são manipulados quimicamente. Isso altera consideravelmente, mas consideravelmente mesmo, o alimento, o produto final. Quando eu falo, por exemplo, assim, culinária italiana, o que a gente produz? A gente produz comidas feitas com produtos não industrializados. Isso é uma coisa normal. Claro, existe algo que é industrializado? Existe, porque não se consegue tudo não industrializado. Mas até a industrialização culinária mediterrânea, italiana em si, ela é semi-artesanal. Aí o que acontece? A manipulação com óleos vegetais, ela altera consideravelmente o sabor do alimento. Isso faz com que rebaixe um pouco o valor de venda. Porque se uma pessoa entende de comida, o que acontece? Se ela come uma comida preparada com azeite de oliva, temperada com azeite de oliva de boa qualidade, com certeza a pessoa se dá conta disso. Ela entende que tem algo gostoso. Porque o azeite de oliva, ele não é simplesmente um complemento. Não, ele é um ingrediente. E como tal, o sabor dele vem para acrescentar junto à receita. Se você usa um óleo vegetal, você acha assim, não, porque posso usar um óleo vegetal, não vai fazer a menor diferença. Faz. E garanto para você que se uma pessoa entende disso, garanto que se você usar óleo vegetal em uma receita que deveria ser usado o azeite de oliva, você usa um óleo composto, que é um azeite de oliva misturado com óleo de soja, você vai simplesmente perder o cliente. Então, quando eu sempre falo para as pessoas que se você quer ganhar dinheiro de verdade, manipulando
e preparando a receita, sempre siga à risca a receita original. A pessoa às vezes diz assim, não, mas para comprar um azeite de oliva custa R$ 30 meio litro. Custa, mas não é você que paga. O ingrediente que paga é o seu cliente. Aquela pequena quantidade que você vai usar faz parte de uma receita que você repassa para o seu cliente. Então, o que acontece? Não adianta você se preocupar com o custo de um produto e não repassar ele, e não usar ele, porque, com certeza, a receita não vai ficar compatível com o paladar da pessoa que comprou ela. Então, eu sempre falo uma coisa assim, não adianta, tem economia barata. Tem pessoas que começam a fazer assim, não, vou economizar um pouquinho aqui, economizar um pouquinho ali, economizar um pouquinho ali, eu vou economizar R$ 1,50 numa receita que custa 7. Isso faz o quê? Faz com que você perca credibilidade. Quando você perde credibilidade, você perde o cliente, perde visibilidade. Normalmente o cliente, a maior facilidade que ele tem é falar mal de você. Então, simplesmente, uma simples economia ridícula fez com que você simplesmente deixou de faturar dinheiro de verdade trabalhando. Quando a gente cria uma imagem profissional, a gente tem que manter ela ao máximo. Então, eu sempre digo assim, não faça aquilo que muita gente faz, vender gato por lebre. Tem muito restaurante que coloca uma garrafinha na mesa com uma marca, com um rótulo, mas o ingrediente que tem dentro é um azeite de oliva de qualidade infinitamente inferior. Isso a pessoa enxerga na hora. Ela sente, porque ele sente o tamanho da acidez, ele sente a baixa qualidade do produto, ele interfere demasiadamente no sabor da comida. Isso faz com que realmente você encontre dificuldade depois para receber o seu cliente de volta. Isso é algo que não funciona corretamente. Na hora de você vender, você tem que ter esse grande cuidado. Por que o azeite de oliva se mostra que é o melhor produto? Primeiro, porque é um produto natural, extraído por processos mecânicos. Os frutos, tá, são de excelente qualidade. Isso é uma coisa importantíssima, porque o processo mecânico não é um processo químico. Então, você tem algo que funciona de uma forma natural. É uma herança de procedimento que existe desde a Idade da Pedra. Se comprova, por A mais B, que o azeite de oliva é consumido desde a época de Roma, da época da Grécia, da época das grandes companhias marinheiras. Então, o azeite de oliva é a base do alimento, é a base da conserva, porque o azeite de oliva serve para conservar alimentos. Você deixa um alimento só mergulhado no azeite de oliva, ele tem a capacidade de se conservar com uma qualidade incrível. Quando existem especialistas que sabem transmitir de geração para geração as técnicas corretas, elas obviamente produzem um produto que se sobressai frente aos outros. Então tem azeites que são azeite de corte, são azeites que são azeite mais refinados, são azeites que têm uma qualidade fantástica, que tem colorações diferentes. Então nós depois iremos entender melhor tudo isso. Mas de repente agora, por exemplo, vamos começar a entender quais são os tipos de azeite. Existe o azeite de oliva virgem. O azeite de oliva virgem procede só e unicamente do fruto da oliveira. É obtido por procedimento mecânico e outros físicos, né? Físico porque é filtragem física, peneiras são físicas e tudo. Em condições térmicas que não ocasionam nenhum tipo de alteração, porque tem que ter uma condição térmica específica. Então não pode ter divário de temperatura muito altos, não pode ter variações de umidade excessivas na hora de se produzir o azeite. E mesmo que assim, ele tem que ter uma lavagem, uma decantação e uma centrifugação, uma pressagem e a filtragem final. Isso é o azeite virgem. Ou seja, esse é o direto descendente da azeitona. O que acontece? O azeite virgem, ele tem uma corposidade maior, tem uma estrutura maior, ele tem uma resistência ao calor um pouco maior. Então, quando se usa em restaurante, principalmente, que é onde se adota o uso do azeite de oliva para a produção de receita normalmente, a gente tem que pensar o seguinte, que a transmissão de calor é infinitamente superior à transmissão de calor de um fogão residencial. Então, o azeite de oliva virgem, ele aguenta mais, digamos assim, o tranco da força do calor,
E isso interfere, pode vir a interferir negativamente na produção de comida se você usasse o azeite de oliva extra virgem. Quando você usa na residência, você pode usar tranquilamente os dois. A grande diferença do virgem para o extra virgem é o custo. O virgem, como tem o processo de filtragem primária, ele, digamos assim, a qualidade é muito boa, mas é um pouco inferior à qualidade do extra virgem. Então, automaticamente, o preço, o valor dele também é inferior ao azeite de extra virgem. O azeite extra virgem é obtido de acordo com a forma descrita anteriormente, mas que apresenta um aroma e um sabor diferenciado e a acidez expressa um índice abaixo de 1. Se identifica muito o azeite de oliva hoje por acidez. Os azeites virgens, eles têm uma acidez elevada. Isso não interfere em nada na saúde, não interfere muito no paladar. Mas quando ele se come ele cru, se sente uma diferença. Então, a acidez interfere bastante. O grande entendedor de azeite de oliva vai classificar ele. Uma acidez comum que você hoje procura na garrafa de azeite, que por lei é obrigado a ser apresentada, é acidez 0,5, acidez 0,3. Hoje tem azeite com acidez 0,2, 0,1, mas daí a gente já entra numa coisa muito doida, né? Porque você vai pagar um azeite muito, muito, muito mais caro por um índice de 0,1 de acidez a menos. E eu acho que abaixo, assim, 0,5 é o ponto de equilíbrio perfeito para se consumir um azeite de oliva bom. Quando ele tem esse índice de graduação de acidez em volta de 0,5, ele é considerado de uma qualidade perfeita. Aí depois entra aquela morrinice que agora todo mundo quer chegar à otimização da perfeição, aí vai baixar mais ainda a acidez. Antigamente se comia azeite de oliva greso. Greso é o quê? É a primeira prensa, ainda com uma certa impuridade, com uma filtragem, foi prensado a frio, com uma filtragem só. Então o azeite se aparenta ser turvo, mas é um azeite maravilhoso. Maravilhoso igual, porque na verdade ele é feito por prensa mecânica, não tem absolutamente nenhum tipo de adição química, e vem de uma fruta realmente bem selecionada. Mas, como tudo, hoje a concorrência é brutal, então cada um precisa se sobressair e, obviamente, nesse se sobressair, também vai querer alcançar um nível de acidez um pouco inferior, mas é uma coisa que ao paladar da gente, inclusive, quase não aparece, né? Isso aqui aparece mais nos sommeliers do azeite de oliva. Claro que, eu sempre falo uma coisa, quando você produz um prato, se você vai na residência de um cliente, você vai fazer um trabalho de personal chef, e o seu cliente pediu para você fazer as compras. Aí você vai fazer o quê? Você vai escolher os produtos que você vai usar para cozinhar. Aí você vai servir alguns alimentos aonde vão levar o azeite cru. Você vai optar para escolher um azeite bom, bom de verdade. Aí você não vai pela marca. Primeira coisa, olhe o rótulo. Veja pelo menos o índice de acidez. Se o índice de acidez de um azeite de oliva é 0,5, ele é um bom azeite. Com certeza, a fruta tem uma proveniência boa e a acidez dele é uma acidez extremamente equilibrada. Abaixo de 0,5 está tudo ótimo, perfeito. Acima de 0,5, se você vai chegar próximo de 1, já é uma acidez muito alta para ser consumido cru. É um azeite que você pode usar tranquilamente para a cozinha, para poder aquecer ele. Então, essas diferenças fazem com que o seu cliente veja a sua competência. E se o seu cliente entende de azeite de oliva, vê uma garrafa de um azeite bom, é um azeite de uma marca espanhola boa, ou é um azeite de uma marca italiana boa, um azeite de uma marca grega boa. Se a pessoa entende de azeite, ela vai com certeza vai pensar em você na hora de lhe contratar novamente. Por quê? Porque ele vai dizer assim: veja que massa, esse personal chef que eu contratei, ele gastou R$ 3 a mais para comprar um azeite melhor, ou R$ 5 a mais, sabendo que ele vai servir um azeite de oliva cru na minha mesa. Esse azeite de oliva tem um aroma incrível, tem um sabor especial. Eu estou convidando 6, 8 pessoas e essas 6, 8 pessoas estão apreciando a comida da pessoa que eu contratei. E eu quero ele de volta. Ou seja, isso dá uma visibilidade maior para você. Inclusive, você pode explicar também.
quando você atende o seu cliente, que você está utilizando um azeite de boa qualidade e que isso vai poder fazer a diferença nesse item, nesse item, nesse item. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. É muito importante por quê? Porque o resultado final é você ganhar dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Você tem que ter uns cuidados maiores. Tem que ter um conhecimento maior. Você tem que saber como conduzir a coisa na mesa frente ao cliente. E não só isso. Também quando você está preparando um prato como personal delivery, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que ter um pouco do domínio da coisa. Então não adianta você querer enganar o seu cliente fazendo uma mistura braba, misturando um azeite bom com um pouco de óleo de soja, um pouco de óleo de girassol, achando que o seu cliente não entende. Essa é uma economia ridiculamente barata. Eu vou contar um exemplo para vocês que me deixou muito revoltado. Eu, uma vez, fui cozinhar num restaurante. Fui convidado a um jantar a 6 mãos, e aí o sous-chefe do chefe de cozinha do restaurante estava preparando um pesto. A base do pesto é um azeite de ótima qualidade. É a coisa mais importante do pesto, é um azeite de ótima qualidade. Eu assisti uma situação assim que é constrangedora, realmente constrangedora, porque o restaurante, eu falo do pecado, não vou falar do pecador, é um restaurante de São Paulo muito renomado. Ele estava preparando o pesto no multiprocessador, e eu, quando vejo, ele está misturando um azeite bom, realmente bom, com óleo de girassol. Aí eu olhei e digo, você está fazendo o quê? Você está preparando um pesto? Tom, e você está misturando o óleo de girassol por quê? Ah, porque aí rende mais e o cliente não sabe disso. Eu olhei para aquilo e eu fiquei assim, juro por Deus, eu fiquei muito decepcionado. E aí eu andei descobrindo aos poucos que tem muitas pessoas que adotam essa técnica de misturar um ingrediente. Aí a pessoa não sabe que, quando ele produz o pesto, ele oxida com mais rapidez. Ele fermenta com mais rapidez. Então, um desperdício absurdamente maior, porque ele altera-se e estraga com muito mais rapidez. E, principalmente, o cliente entende isso. Porque ele vê, altera a cor, altera a textura, altera o sabor. Então, veja, é uma economia tão ridícula que faz com que a pessoa não se dê conta disso. Por quê? Porque eles vendem em quantidade grande, então eles dizem assim, não, se eu economizo 1 litro de azeite de oliva a cada 4 dias, economia ridícula. Porque vai economizar o quê? R$ 40? R$ 30? Porque a gente pensa que compra no atacado. Então, tem coisas que são assustadoras, assustadoras mesmo. As pessoas não pensam no que fazem. Um dia desse, saindo um pouco do assunto azeite de oliva, mas se mantendo dentro desse contexto, um dia desse eu estava vendo pessoas que estão aprendendo a fazer receitas comigo, que vieram questionar se poderiam usar um azeite mais barato, tipo o virgem, ou usar, para produzir o pesto, ou usar uma castanha que não fosse o pinole. O pinole é a única castanha, é o único fruto que não fermenta. Se você bota caju, amendoim, amêndoa, macadâmia, qualquer coisa, ela fermenta. O pinole não fermenta. Então, quando você produz um pesto feito com pinole, ele dura 20 dias dentro da geladeira. Os outros, depois de 3 dias, começa a pretear, começa a se separar os ingredientes, vira uma porcaria. Aí depois me pergunta se dá para misturar o azeite com óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja. Aí eu explico. Veja bem, porque dizem assim, porque eu faço pesto, mas ele oxida. Porque você está usando um produto industrializado. Então, sempre tem que pensar que às vezes o barato fica caro. Você vai produzir um produto com os ingredientes errados e você vai acabar jogando dinheiro no lixo. O azeite de oliva é uma componente básica de um bocado de alimentos. Quando você vai confitar o alho, vou fazer alho confit, vou fazer um tomate confit. Quando se confita uma coisa, é para conservar ela. Então, o confitado serve para isso. Quando se inventou a técnica de confitar um alimento, não existia óleo vegetal industrializado, não. Existia somente azeite de oliva. Então, confite ele com azeite de oliva e você vai ter um produto fantástico que vai durar semanas dentro da sua geladeira ou fora da geladeira, sem alterar absolutamente o sabor. Isso faz com que
a receita fique perfeita. O que é o pinole? O pinole é o fruto da pinha, do pinheiro italianos. É uma sementina desse tamanho, que é a base, é o elemento mais importante para se produzir a receita original do pesto. É uma semente, é uma castanha pequenininha, extremamente adocicada, é uma oleaginosa fantástica, que ressalta o sabor dela justamente em conjunto com um queijo parmesão de ótima qualidade e um azeite de oliva de ótima qualidade. O azeite de oliva, os azeites de oliva que não alcançam um sabor perfeito são submetidos ao processo de refino. Quando, assim, o azeite de oliva refinado não se comercializa como tal, porque ele foi refinado quimicamente. Então, se mescla com azeite de olivas virgens comestíveis em diferentes proporções para exigências do mercado, para se dar origem ao que comercialmente é falado como azeite de oliva comum. Esse azeite de oliva comum serve para se preparar outro tipo de coisas que não precisa daquele azeite de perfeitas condições. Perfeitas condições que digo, com aquele acidez 0,5%. Muita coisa enlatada. Tem atum enlatado, tem atum enlatada, tem sardinha enlatada, tem isso aqui, tem aquilo enlatado. Eles são enlatados normalmente com esse tipo de azeite de oliva, que não alcançou a acidez correta, não alcançou a perfeição para ser vendido cru, comercializado cru em garrafa, mas ele ainda tem a possibilidade de ser consumido em perfeitas condições, com a adição de outro ingrediente que serve para conservante. Então você coloca numa lata e coloca o azeite. Esse tipo de azeite é usado para justamente fazer conserva de atum, de sardinha, de outros tipos de ingredientes normalmente derivados do mar. Isso é uma coisa muito importante de se entender, porque não é todo azeite que alcança o item de perfeição na hora da prensa, obviamente, porque tem azeitona que estão perfeitas, mas tem azeitona que não estão perfeitas, assim, ideais, para ser o consumo de azeite de oliva cru na mesa. Mas é muito interessante, por exemplo, assim, para vocês terem uma ideia melhor. O azeite extra virgem, que tem uma acidez de 0,8, sempre foi usado para saladas e molhos. Isso, desde sempre, foi usado para isso. O azeite virgem fino, por exemplo, para vocês verem uma diferença, ele tem uma acidez de 1,5%. Ele pode ser usado para cozimento, para alcançar calor, a nível profissional, que digo principalmente, onde ele tem que aguentar temperaturas altas, mas também, ao mesmo tempo, é usado para se produzir molhos com a maior tranquilidade. Aí depois tem o semifino. O semifino tem uma acidez de 3%. Tem o refinado, que é o que eu estava falando para você antes. Esse refinado, ele tem também um grau de acidez de 3% e ele é para fritura de imersão. Aí você diz assim, o que é fritura de imersão? Como assim? Principalmente é uma coisa muito interessante. Na Grécia, por exemplo, tem um prato clássico grego que faz umas batatas. Eles gostam muito de cozinhar batata cortada artesanalmente e fritam ela por imersão, nesse tipo de azeite de oliva, que é um azeite de oliva refinado. Ele é extremamente gostoso para esse tipo de coisa. Ele aguenta a temperatura muito alta, tipo assim, até 160 graus, 170 graus. Faz uma fritura maravilhosa, diferenciada. São azeites que a gente não encontra aqui, infelizmente, porque isso fica no mercado da comunidade europeia, nas regiões mediterrâneas, onde se produz, não sai para fora, porque o custo é muito alto de usar, de vender ele, de comercializar ele, de transportar e tudo mais, pelo que ele vale a nível de venda, né? Então tem essa grande diferença. Depois tem o azeite puro, o azeite de oliva puro, que serve para frituras e assados. O azeite de oliva puro, que tem um grau de acidez de 2%, ele é muito bom para se usar para fazer assado de peixes. Tudo que faz na brasa, você tempera com antecedência com esse tipo de azeite. O resultado é um azeite mais encorpado, mais sólido. Ele é extremamente gostoso porque ele gera uma camada de gordura excelente e se consegue consumir ele perfeitamente, também para fritura, mas principalmente para assado. Então, isso realmente vale muito a pena entender como funciona isso. São coisas que, infelizmente, aqui no Brasil não alcançamos. Tem uma diferença muito grande com relação a isso. A gente tem que sempre pensar que isso acontece e que tem variedades muito grandes, porque, como eu disse antes, a azeitona ela tem uma qualidade. A azeitona
tem uma qualidade superior, boa, média, inferior, mas são todos azeitonas. E daquilo se tira, se extrai um produto para ser comercializado. Claro que a gente gostaria muito de ter isso. Eu adoraria poder trabalhar com isso quando eu tinha os meus restaurantes, poder trabalhar com o azeite puro ou com azeite refinado para eu poder fazer fritura de imersão nas batatas ou num peixe. Na Itália se usa muito, na Europa se usa muito, os peixinhos fritos se mergulham em azeite de oliva, não se mergulham em óleo vegetal. O sabor é infinitamente superior e, obviamente, o retorno também é infinitamente maior. Mas vamos entender melhor um pouco como é que funciona. Como é que funciona uma oliveira, o cultivo? Existem várias regiões do hemisfério norte, né, onde a floração, né, é de abril e junho. A colheita é feita no final de agosto, entre agosto até novembro. E depois ela faz o retorno de amadurecimento de novembro a março para fazer a floração e depois fazer a colheita. Ela é cíclica, se faz a colheita uma vez por ano. Agora, é uma fruta frágil, muito frágil, então tem que ter muito cuidado na manipulação. É interessantíssimo ver como é que se faz a colheita da azeitona, porque tem essas oliveiras, que são árvores antigas muitas vezes, então eles fazem o quê? Eles botam umas telas, umas redes em volta, amarrada no tronco, e que abracem a base inteira da planta. Aí eles chegam com umas varas e eles fazem o abáquio, se chama, onde eles batem com essas varas para a azeitona se soltar do pé e cair nessas redes. Hoje existem tratores que vêm dar uma... É muito interessante isso, até porque é uma tecnologia moderna muito boa. Se adota para fazer colheita de frutas, além do que somente de azeitona, onde se coloca um trator, onde abre uma rede que abrange 360 graus a base da planta. Aí depois ele coloca um braço que dá uma vibração no tronco da árvore e aí movimenta, cai todas as frutas, depois ele coleta elas. É uma colheita realmente manual. A azeitona tem que ser muito madura. E ela, inclusive, ela tem que ser madura, mas tem que ter uma textura firme. É muito impressionante, porque ela é madura, mas ela é firme, firme, firme. Ela amolece a partir de cima e aí ela já passou do ponto da colheita. Tem uma atenção muito séria nisso. É uma planta, normalmente as oliveiras chegam a caçar 300 anos, 400 anos, cara. Tem pé de oliveira, cara, que são uma coisa, são obras de arte, é uma coisa incrível. São fantásticas de se ver elas, são belíssimas e tem uma ramificação absurda e elas, com a poda correta, fazem fruta de quantidade absurda. A colheita, depois de 3 dias que a azeitona foi colhida, tem que ser 3 dias depois, porque o fim é que a fermentação não provoque um aumento da acidez do azeite. Né? Então, ela, em 3 dias, ela tem uma fermentação correta e aí a azeitona vai para a extração do azeite. Aí primeiro lava em água filtrada, aí depois vai seguidamente em trituradores e aí depois segue o procedimento, o processo clássico de extração do azeite. É muito interessante você ver isso entrar numa prensa, cara, são um disco de pedra gigantesco, e a azeitona é prensada, 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 e você vê, impressionante, já sai o líquido. É uma coisa muito primária, mas é uma coisa com uma perfeição fantástica. Ele é obtido a frio, né? Não tem calor, não tem nada, absolutamente nada. E aí, normalmente sai o azeite de primeira prensa. Isso tem um valor muito superior. Esse é o suprassumo do sumo da fruta. É o resultado de uma extração manual, ele tem um valor altíssimo, inclusive a nível comercial. Azeite é igual vinho. Use sempre um azeite de qualidade. Use sempre um vinho de qualidade. Quando a gente coloca vinho na comida, não use aquele vinho ruim. Quando você usa azeite de oliva, sempre use um azeite de oliva bom. Já que nós estamos no mercado para ganhar dinheiro, a gente tem que sempre pensar o seguinte: benefícios trazem lucro. Então, se você oferece um produto de primeira qualidade ao seu cliente, sempre você terá o benefício de uma boa lucratividade. O azeite de oliva está presente em grandíssimas partes da cozinha. Grandíssimas. Praticamente em todas as cozinhas da Itália você vai encontrar uma garrafa de azeite de oliva para utilizar na cozinha. Por que é melhor se usar um azeite de oliva no lugar de um óleo industrializado, um óleo vegetal?
Primeiro, óleo vegetal, como já sabemos, é fruto da industrialização, muito produto químico, muito refino. Tudo isso não traz benefício à saúde e, principalmente, não é bom a nível de sabor na hora que a gente cozinha com ele. Isso é uma coisa, isso é fato, né? Então, é melhor a gente sempre optar para gastar um pouquinho mais, mas ter um bom azeite, e esse bom azeite com certeza vai dar um retorno a nível de sabor impressionante. Isso é fundamental para a vida. Por quê? Porque ele adiciona sabor e aroma. Também quando a gente cozinha com azeite, ele traz um sabor para a comida. É muito simples. Você tem dúvida? Então faça um teste. Quando você for cozinhar, pronto. Eu vou preparar um camarão, vou preparar um bife, vou preparar um peixe na panela. Coloque azeite de oliva e depois faça de novo, colocando óleo de soja, óleo de girassol, óleo de que for que seja. A diferença é brutal, 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 brutal. Dá um exemplo para vocês. Tomate confit, ele é preparado com azeite de oliva. Aliás, sempre que a gente confita um produto, uma proteína ou um vegetal, sempre se usa azeite de oliva. Tem pessoas que usam óleo vegetal. É um sabor horrível, horrível, porque não tem aroma, porque não tem aquele fundo saboroso. Ainda mais quando a gente prepara um tomate confitado, que a gente confita a 90 graus de temperatura, então o azeite não ferve, então ele não afina, então ele mantém aquele sabor impressionantemente gostoso. Inclusive, você pega, às vezes, o próprio azeite, você passa em cima de um pão, fica saborosíssimo. Ou a gente usa muito na Itália também, faz uma massa com tomate confitado, você pega 2 colheres de tomate confitado, coloca na frigideira, coloca a massa dentro, puxa, fica maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque é o azeite de oliva que é a grande componente do tomate confit. Então é muito, muito importante saber aplicar da forma correta e valorizar ao máximo esse produto. Azeites que foram feitos para extração a frio e de forma mecânica, tem aquela diferença. Prensa a frio, extração a frio, ele é um azeite perfeito, perfeito para ser comido cru. Tempero para saladas, tempero para harmonizar no final. Terminou a receita, preparou um peixe, dá aquela velada, aquele fio de azeite de oliva. É muito, muito, muito bom. Tem pratos, inclusive, não no risoto, porque eu sempre desaconselho finalizar e depois colocar azeite por cima, porque acho que já finalizou ele com manteiga. A mantecação se faz com manteiga, não se faz com azeite de oliva. Muitas pessoas, erroneamente, tocam azeite de oliva quando recebem o risoto na mesa. Isso eu acho um crime. Mas muita massa, muita massa, ela é feita finalizado com azeite de oliva antes de ir à mesa. Fica gostosíssimo, porque aquele azeite cru, saboroso, com uma certa intensidade, coloca um fiozinho, nunca exagere, ele não precisa roubar o sabor da comida. Ele é um complemento, como todos os complementos, ele precisa um toque de sabor. Agora, essas são as oportunidades que nos oferece o azeite. O azeite de oliva, às vezes, assusta um pouco o preço. O Brasil é um grande importador de azeite de oliva. Isso encarece um pouco o produto, porque o Brasil ainda não tem uma produtividade suficiente para abastecer o mercado nacional, bem pelo contrário, tem uma pequeníssima produção, tem umas regiões de Minas Gerais que já estão produzindo, uma região no Rio Grande do Sul que já estão produzindo, eles estão alcançando aos poucos o ponto de qualidade. Então, obviamente, não consegue abastecer o mercado nacional. Então, ele tem que ser importado. Felizmente, as taxas de importação, né, no Brasil são assim absurdas. Então, é um produto um pouco mais caro. Então, tem que saber usar ele corretamente, porque, obviamente, é um produto que pode vir a encarecer. Mas eu sempre digo uma coisa: eu, por exemplo, todas as receitas que eu ensino para os meus alunos e as receitas a vida inteira que ensinei para os meus cozinheiros nos meus restaurantes, sempre usei azeite de oliva para cozinhar. Se coloca 2 colheres de sopa, no máximo. Isso é uma pequena quantidade de azeite de oliva. Isso parece que o cara vai comprar 1 litro de azeite de oliva, vai pagar R$ 40. Aí o cara pensa que 2 colheres de sopa de azeite de oliva vão custar uma fortuna. Não, porque elas são 40 ml de azeite de oliva. Então, são uma quantidade pequena, mas que dá uma valorização ao seu prato incrivelmente superior a usar qualquer óleo. Tem gente que criminaliza o azeite de oliva, mistura azeite de oliva com óleo de soja, com óleo de milho, com óleo de girassol. Deus o livre, aquilo é
Isso não existe. Per quê? Porque é uma mistura de sabores totalmente desnecessária, é uma economia desnecessária, totalmente desnecessária, porque é aquele barato que se transforma em caro, de calor totalmente diferente um do outro, então não aconselho absolutamente, absolutamente. Óbvio que, como todos os azeites, às vezes a gente fica dizendo assim, por que ele não é uma boa oportunidade usar um azeite de oliva bom? Porque tem vários tipos de azeite de oliva. Os custos, tem azeite de oliva que tem um custo absurdamente elevado. Então a gente sempre tem que procurar algo equilibrado, que faça com que você não tenha um custo absurdo. Se você consome dentro de casa, a nível doméstico, você pode usar o azeite de oliva extra virgem, não tem problema. Mas em restaurante ou em grande escala, sempre bom para a cocção usar um azeite virgem. Virgem por quê? Porque ele tem um custo inferior, o aroma mesmo, mas ele tem um refino diferente, então ele pode aguentar a temperatura um pouco mais alta. Com certeza vai lhe dar uma grande diferença. E a diferença de preço também é considerável. Então, se você está fazendo uma receita italiana, uma receita mediterrânea, onde o azeite de oliva é parte fundamental da receita, use. Garanto para você que um seu cliente, se ele conhece a receita, ele identifica na hora, imediatamente, se você está usando um azeite ou um óleo. E garanto para vocês, a diferença ele sente e ele vai reclamar. Da mesma forma que se usa um azeite de oliva de muito baixa qualidade, existe azeite de oliva de muito baixa qualidade, que são feitos com o refúgio da azeitona. E realmente é um azeite mais barato, mas você vê ele tem uma transparência absurda, ele não tem uma coloração bonita, até a densidade dele não é adequada. Com certeza o cliente sabe. E com certeza ele lhe classifica em cima disso. Então lembre-se, você está aqui para trabalhar se você está aí para trabalhar como personal chef ou como personal delivery, sempre procure usar o produto da melhor qualidade. Porque você está fazendo um serviço personalizado para o seu cliente. Você tem que fidelizar o seu cliente. Isso é muito, muito, muito importante. Quer ganhar dinheiro? Então ganhe dinheiro bem. Você repassa o preço para o seu cliente. E o preço é desse tamanho porque o custo é baixíssimo. Porque você compra um litro, você não vai botar uma garrafa de azeite de oliva no prato do seu cliente. Então, sempre procure fazer a coisa corretamente. Se você vende uma salada e você vai preparar aquela emulsão, onde você mistura um azeite com um pouco de vinagre, um sal, um pouquinho de pimenta do reino, faz aquela emulsionada. Se você vende isso como delivery, você deixa isso num potinho, manda separado. Ou se você vende como personal chef, você emulsiona e serve em cima da salada e depois serve a salada na mesa. É importantíssimo, importantíssimo, que você use um produto de alta qualidade. Porque para você temperar uma salada para 2 pessoas, você vai botar 2 colheres de sopa de azeite de oliva. O azeite de oliva, ele se aplica em qualquer tipo de receita. Não é porque a receita é de baixa qualidade ou de baixa dificuldade que você não usa ele. Ou porque é de média dificuldade. Não, eu só vou usar porque é uma receita de alta dificuldade, porque isso é o que é aquilo. Besteira. Nunca faça a classificação pelo nível de qualidade e pelo nível de preço. Se você vai fazer um belo de um prato de espaguete de pomodoro, onde você usa um tomate, e você, para fazer o molho de tomate, a base é o azeite de oliva, o tomate e o manjericão e um pouco de cebola, se você já tira o elemento fundamental, você já avacalhou com tudo. E aí você errou desde o início. Por quê? Porque o seu cliente vai dizer assim, que sabor de fundo estranho. Isso não foi feito com os ingredientes corretos. E pode até não saber que você não colocou azeite de oliva correto. Mas ele sabe que tinha alguma coisa errada. E quando tem alguma coisa errada, ele vai pensar assim. Quando ele for pensar de novo, que alguém vai dizer assim, eita, vamos pedir comida lá do cara que fez aquele espaguete. Não, parei. Eu não sei porque alguma coisa que não encaixou no sabor. Vamos experimentar de outro cara. Agora, se você serviu um produto e ainda você pode dar uma especificação dizendo servido com os melhores azeites de oliva, preparado com o melhor azeite de oliva, preparado com tomate importado da Itália, garanto para você que ele vai lembrar isso, vai memorizar na hora e ele vai dizer assim, uau, aí que eu quero. Porque o cara só usa produto de primeira. Agora, tem uma coisa também, né? A nível de saúde. O índice de colesterol alto é monstruoso. É um dos motivos do consumo excessivo de gordura trans e aí colesterol elevadíssimo, elevadíssimo. Agora, o azeite de oliva não se enquadra nesse tipo de gordura. Aí você pensa assim, não, mas eu uso um pouquinho por dia. Só que você vai viver 90 anos usando um pouquinho por dia, as suas veias vão entupir, 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 cada vez mais.
Os italianos que usam azeite de oliva, os italianos e espanhóis são os maiores consumidores de azeite de oliva do planeta. E os portugueses, realmente também tem que entrar os portugueses nesse núcleo de países com consumo muito alto. Realmente, a nível alimentar, o colesterol dos italianos é muito mais baixo. É impressionante, tem estudos sobre isso. É porque bebe uma taça de vinho por dia, é porque só consome azeite de oliva, não se usa produto industrializado, quase nada de produto industrializado. Gorduras vegetais, é quase assim, é raridade você ver uma garrafa de azeite vegetal numa residência, você vê e está lá. Eventualmente, para qualquer coisa eventual, aí tem o óleo de soja, tem o óleo de não sei o quê, óleo não sei o que mais. Na minha residência tem uma garrafa que deve fazer 6 meses que está lá. Eu devo ter usado um dedo. Porque realmente a gente tem que pensar a nível saudável também com as coisas. Isso é muito, muito, muito importante. Hoje em dia, a saúde faz com que a gente possa viver tranquilamente, com saúde, até morrer. E a gente espera morrer lá longe. Azeite de oliva extra virgem sempre pode ser utilizado em pró-saúde. Vou dar um outro exemplo. Muitas pessoas costumam comer uma colher de sobremesa de azeite de oliva cru por dia. Isso diz que faz muito bem a nível intestinal, faz muito bem para a saúde a nível digestivo. Ou seja, ele tem qualidades benéficas incríveis. Qualquer nutricionista, inclusive, pode falar isso tranquilamente. Tranquilamente ele pode falar isso, porque realmente azeite de oliva é um dos alimentos benéficos de utilização em grande escala. Hoje em dia costuma-se usar gordura para fritar. Pode fritar com menos quantidade, não precisa mergulhar o alimento dentro da fritura. Você pode fazer ele mexendo ele dentro de uma gordura, em pequena quantidade de gordura, mas que dê um sabor infinitamente superior ao seu alimento. Onde tem muito calor, é bom ter um azeite virgem e não um extra virgem. Mas, eu continuo sempre dizendo, fogão residencial, fique usando tranquilamente, sem problema nenhum. Outra coisa muito, muito importante. O azeite de oliva mantém totalmente as vitaminas e as propriedades antioxidantes depois da manipulação dele. E quando você usa, cozinha com ele, ele continua mantendo todas as propriedades antioxidantes. Isso é um benefício incrível, incrível, porque não é só cru, mas também quando você usa ele quente, quando você cozinha com isso, as propriedades se mantêm quase intactas. E o interessante, porque de região em região, o sabor do azeite de oliva altera o sabor, o aroma. Por exemplo, assim, tem os aromas que são mais amanteigados, bem suave. Aí tem aromas que parecem assim, ele é mais intenso e às vezes tem algo de fundo levemente picante. Isso por quê? Porque varia de região em região o tipo, digamos assim, sais minerais que a oliveira alcança. Tem a maresia do mar, tem o terral para as plantas viradas para a terra, tem a intensidade de sol e de calor. Tem regiões do norte da Itália, como tem regiões do norte da Espanha, que tem neve. Tem regiões do sul da Itália, tem regiões do sul da Espanha, que tem muito calor e quase nunca neva. Então, é totalmente diferente a evolução de cada planta. Agora, a azeitona precisa de frio também. Aí você vai dizer, pô, mas peraí, então aqueles países no norte da África que produzem, e neva. Na Tunísia neva, na Líbia neva, no Egito neva, no Marrocos neva, e são tudo produtores de azeite de oliva. Pouco menor do que os italianos e espanhóis, mas são produtores de azeite de oliva excelente. Na própria Grécia, né? Então sempre tem que ter um índice de frio para fortalecer a raiz. Por que isso? Porque na hora que ela vai fazer a fruta tem mais intensidade, tem mais sabor, e aí fica melhor o produto. Então, sempre fique assim. É muito interessante. Sempre observe qual é a região. Se você vai usar um azeite italiano que vem da Toscana, você vai ver que tem uma cor um pouco mais suave, mas ele tem uma certa densidade. Tem um verde intenso, mas não verde escuro. Se você vai comprar um azeite que vem do sul da Itália, você vai ver que o azeite é um verde mais intenso ainda. Muito mais, ele chega a ser um verde mais escuro. A textura é também mais encorpado, não é afinado tanto quanto o feito na Toscana. Se você vai comer um azeite que vem do norte da Itália, da região da Ligúria, você sentirá um aroma super especial
que é aquele aroma que vem da maresia do Mediterrâneo. Isso é interessantíssimo. Então, isso dá um sabor levemente assim amanteigado. Os azeites do sul da Itália muitas vezes têm essa ponta de picância, que é gostosíssima, gosto. E é uma acidez, mesmo mantendo aquela acidez normalmente de 0,5, que é aquela acidez clássica que hoje em dia tem azeite 0,2, 0,1. Eu sou da teoria que azeite com acidez 0,5 é um azeite que tem um equilíbrio de consumo fantástico. Então fica realmente excelente o sabor. Então sempre tem que pensar isso, né? Região sul da Itália, se você vai comprar de uma região onde tem mar por perto, é gostosíssimo. É muito interessante, por exemplo, tem plantações onde tem a plantação de limão siciliano por perto. Isso pega o sabor de um fundo impressionante. Então você sente essa influência do sabor das plantações que tem por perto. Tudo influencia no sabor. E são todos sabores fantásticos, fantásticos. Eu sempre digo, porque hoje em dia existe expert, mas altíssimos experts, são sommeliers de azeite de oliva. Pessoas que estudam isso, conhecem, conhecedores incríveis sobre isso. Eu conheço um pouco de azeite de oliva porque eu venho de uma terra onde sempre se consumiu azeite de oliva, sempre, sempre, sempre. E aonde eu, obviamente, como trabalhei anos, 30 e tantos anos na cozinha, utilizando esse produto, eu sei um pouco as diferenças. E como eu gosto muito, eu gosto de pegar pão com azeite de oliva, como ele, uma pitada de sal, vai-se embora. Eu adoro isso. Agora, eu não sou longe de ser um mega expert, que nem existe hoje em dia, que é uma coisa realmente, tem uma qualificação fantástica. Existem cursos que duram 2 anos, 3 anos, para se estudar, onde se estuda em loco, se conhece a oliveira, se conhece o tamanho da fruta, se conhece qual é o tipo de prensa, qual é o frantoio, né? Porque chama-se frantoio, o lugar onde se faz a prensa, onde se extrai o azeite. Aí depois é a primeira extração, segunda extração, terceira extração. Hoje é uma ciência isso. É muito, muito gostoso isso. Muito gostoso de se saber. Agora, sempre cru é um valor agregado à sua receita impressionante. O azeite de oliva virgem, ele tem uma acidez um pouco maior, ele é levemente mais calórico, agora tem um ponto de fumaça maior. Isso é importantíssimo. Ou seja, você pode utilizar ele para cozinhar com muito mais facilidade. Muito, muito mais. E ele tem um valor agregado a nível antioxidante altíssimo igual. Realmente tem valores superiores a qualquer tipo de óleo vegetal. Manter as mesmas propriedades, igual ao azeite extra virgem. Vitaminas e propriedades costumam ser as mesmas, sempre, sempre, sempre. Agora, ele tem um sabor mais suave. Ele é mais leve, não tem aquela intensidade que um azeite de oliva extra virgem tem. Por quê? Porque ele tem uma acidez um pouco superior, então ele não consegue identificar a fundo os sabores da fruta do azeite. Mas ele é ótimo, ótimo, ótimo para se usar para cozinhar. É perfeito, é perfeito. Justamente por causa do ponto de calor diferente. Aí depois tem o azeite de oliva refinado, né? Passa por processos químicos de refinamento, que é similar ao processo de outros óleos vegetais. O azeite de oliva refinado, ele é feito com azeitona de baixa qualidade, indicado normalmente para fritura, porque na Itália se usa muitas vezes, na Itália, na Grécia e na Espanha, se costuma fazer fritura com o próprio azeite de oliva. Azeite de oliva refinado. É uma particularidade. Isso não vem para o Brasil. Eu nunca vi, nem em São Paulo. Normalmente se vende em galões de metal. Não se encontra com uma certa facilidade. Agora, ele é muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo para se fazer fritura, porque dá aquele sabor. Outra coisa muito interessante, eu vejo quando faço jantares ou almoço como personal chef. Eu compro azeite de oliva bom. Por quê? Porque o cliente que... Eu normalmente prefiro 1000 vezes fazer as compras para o cliente do que o cliente fazê-las. E aí eu coloco na lista, eu mostro a lista que tem que ser comprada, tem azeite de oliva, não sei o quê. Às vezes o cara, não, eu tenho azeite de oliva. Veja bem, eu vou usar, não quero terminar o seu, depois, de repente, não vai ter suficiente. Eu compro. Desde que eu compro. Ah, tá, beleza. Pronto. Aí, quando eu uso, quando eu sirvo a comida, o cara venha me chamar a atenção e dizer assim: ei, que azeite você usou? O sabor é incrível. Então, para vocês verem, e não é nenhum nem dois clientes que faz isso. Aí, para vocês verem como a diferença o cliente percebe na hora.
principalmente no alimento cru. Eu sirvo saladas, ou sirvo, sei lá, faz uma burrata com os tomates que você tempera com um bom azeite de oliva. Até a cor é diferente. E o cliente percebe na hora. Normalmente ele pede para ver a garrafa e ele diz assim: esse é melhor do que o azeite que eu uso normalmente. Quero ver. Não jogue fora a garrafa sem terminar ela, porque realmente isso é importante. Eu quero começar a usar esse azeite dentro de casa. Então você vê realmente como a diferença é alta. Uma outra diferença que eu vejo com as pessoas quando começam a refogar vegetais. Eu digo a vocês, façam isso, experimentem. Ah, você está acostumado a preparar um refogado com óleo de soja ou misturar. Experimente, faça um e faça o outro. Você vai ver a diferença brutal na sua receita. Fique ligado, saiba diferenciar a origem e veja que seja o produto engarrafado no lugar de origem. Que essa coisa de, às vezes, você comprar um produto importado engarrafado no Brasil já dá problema. Dá problema de alteração, dá problema de composto, dá problema de mistura. Muitas vezes dá um certo problema. Tanto que teve vários problemas com a vigilância sanitária, fez altas fiscalizações nas grandes empresas importadoras e fabricantes de azeite de oliva e se detectaram inúmeros probleminhas com isso. Né? Normalmente são compostos. O jeito correto de usar ele é usar as diferentes classificações de propriedade do azeite a seu favor. Então, nunca use, por exemplo, um azeite virgem na mesa. Pense sempre de usar um azeite extra virgem quando você colocar na mesa. É muito, muito importante isso. Saber o momento de usar cada um deles e obter o melhor resultado possível no preparo dos pratos. Um grande abraço, gostei como sempre, estou curtindo minhas lives, conteúdo bom, enriquece para todo mundo. Então, tamo junto. Tchau, tchau.